ou não. Quando eu fecho a aula, eu recebo um relatório, tá? Uma planilha com o nome de todos os alunos e quantos minutos o aluno ficou na aula, tá? Aparece a hora que você entra na aula, a hora que você saiu e a quantidade de minutos que dá. Então, é por isso que a gente não vai ter chamada, porque se a gente for ficar fazendo chamada aqui, a gente vai perder um pouco de tempo, né? Então, não é... A gente quer aproveitar ao máximo, porque eu sei que aqui todo mundo trabalhou o dia todo, tem suas atividades, então, a gente quer que as aulas sejam bem práticas. Nesse início, é comum que alguns tenham dificuldade de acessar, e aí a gente tem que ter essas interrupções, é normal, tá? Eu gostaria de pedir também, pastor Jorge, para o senhor me ajudar também, eu estou de olho aqui, eu pedi para que os alunos se manifestassem lá no grupo da turma, eu abri o grupo, porque caso alguém tenha dificuldade de acessar, caso alguém tenha dificuldade, a gente consegue adicionar, certo? Tem uma irmã aqui, a irmã Luciene, ela disse que entrou, ela disse que saiu e não consegue entrar de volta, tá? Então, só um minutinho, eu peço a paciência dos irmãos, porque a gente tem que tentar ajudar todo mundo para não ficar ninguém de fora da aula por causa disso, tá? Com a irmã Luciene, eu vou tentar adicionar, tem uma forma aqui, ó, eu vou tentar adicioná-la aqui pelo próprio Meet aqui. Deixa eu ver aqui. É porque no grupo não tem ninguém expressando dificuldade, não. Ela mandou no privado aqui, que ela não está conseguindo. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Configurando. Está agora aí. Só um minuto, gente. Pronto. Deixa eu ver se ela me responde aqui. Ela está aqui, ela conseguiu entrar? Não. Deixa eu ver. Não. Luciene não está aqui, não. Ela pode ter excluído. Aí, realmente, ela não vai conseguir. Entrou, pastor? Entrou? Pronto. Perfeito. Cíntia, aproveite que você abriu o microfone e ore ao Senhor. Se quiser orar em espanhol, misturado com português. Se quiser orar em espanhol, misturado com português. Essa bênção. Eu posso jogar depois para os outros? Tá bom, tá bom. Senhor, quero te agradecer por esse momento maravilhoso, onde estamos aqui reunidos para aprendermos mais de Ti, mais da palavra. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Alexandre, pela vida do pastor Diógenes. Obrigado, Senhor, pelas famílias que estão aqui. Sabemos que o Senhor tem nos abençoado com esse presente maravilhoso de podermos estudar mais a palavra. Senhor, que nós levemos a sério, que nós possamos ser instrumentos nas tuas mãos. Aqueles que têm dificuldades, que não fiquem para trás, mas que nós possamos ajudá-los e quando nós estivermos também na mesma situação, Senhor, nos ajuda, nos dá, Senhor, entendimento, sabedoria, para que nós possamos ajudarmos uns aos outros. E que tudo que nós façamos, Senhor, aqui, seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, vamos lá. Eu vou colocar para vocês aqui, então vamos começar já quente aqui, né, pastor Jorge? Vou colocar aqui na tela para vocês o slide, né, que nós utilizamos na semana passada, tá? Obviamente que eu não vou retomar tudo o que foi dito
por isso que eu solicitei que quem se matriculou após a aula da semana retrasada, né, foi a aula inaugural, eu solicitei que todos assistissem essa aula inaugural, porque nela vocês vão ter condição de saber vários detalhes a respeito do curso, tá? Então, se alguém ainda não assistiu, porque não recebeu o link, é porque entrou depois e não viu o link, não tem problema. Aí você vai se comprometer de tirar um tempinho durante a semana, até a próxima aula, semana que vem, para assistir a aula inaugural. Porque nela, a gente disse diversas coisas ali que são importantes para o bom andamento do curso, tá bom? Então, a gente precisa que os irmãos assistam essa aula inaugural, tá? Uma outra coisa que eu também não quero deixar de fazer aqui é dar um feedback, um retorno para vocês a respeito daquela pergunta inicial. Lembra que vocês responderam uma pergunta inicial? Eu vou colocar aqui, ó, baseado nesse slide aqui, quem estava naquela aula, no finalzinho da aula, eu coloquei e solicitei que vocês respondessem no chat qual desses termos que estão aí na tela que vocês não têm conhecimento, ou nunca ouvi, pastor, não sei do que se trata, não tenho muita familiaridade, ok? E aí vocês responderam no chat, e como eu disse para vocês, o chat fica gravado. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui lá depois, peguei a gravação, e aí fiz uma diagnóstica em cima da fala de vocês. Pastor, o que é uma diagnóstica? Vamos lá. Por isso que eu prometi para vocês que a gente ia fazer várias coisas práticas. Porque aqui, todo mundo que está aqui trabalha com escola dominical, com discipulado, trabalha com pregação, coisas do dia a dia da igreja, e é importante a gente saber fazer essas coisas, né? Eu vou começar com a turma, pastor, na minha igreja. Eu quero ser professor de adolescente, de jovens, seja lá o que for, e eu vou falar sobre dons espirituais. O ideal é que a gente faça uma diagnóstica com esses alunos. O que é que eles já sabem? O que é que eles já conhecem? O que é que eles já ouviram? Quais são os conceitos principais? Eles sabem o que é que significa? Então, a diagnóstica, ela serve para isso, ok? E aí, eu vou usar aqui, quer dizer, vou mostrar para vocês como é que eu fiz, para que vocês possam ver que tem possibilidades. Ah, pastor, eu não gosto de chat GPT, eu acho que é uma coisa que né, não deve ser usado. Gente, a gente não deve usar o chat GPT para produzir sermão, produzir estudo bíblico. Por quê? Porque nós temos que orar, ler a Bíblia, depender de Deus. Mas o chat ele pode te ajudar, inclusive na elaboração, não na produção. Ou seja, como é que eu posso, a partir do que eu já ouvi dos meus alunos, analisar o que eles disseram, ok? Aí, como é que a gente faz? Eu vou mostrar uma forma de fazer isso. Pastor, como é que o Senhor pegou as nossas respostas e foi lá no chat GPT para fazer uma diagnóstica? Pronto, aí eu vou parar aqui e vou compartilhar agora. Eu saí do slide que eu estava usando e vou entrar aqui agora no chat GPT, tá? Ah, pastor, mas isso está disponível na versão gratuita? Tá. Vocês vão ver que é possível. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui. Beleza. Vocês Pastor conseguem Alex, ver? Conseguem enxergar, pastor Jorge? Está aparecendo estou bem aí? enxergando. Tem Eu não o consigo. irmão Guilherme que ele está dizendo que ele não está conseguindo entrar na sala, que está pendente de liberação. Tu está enxergando ele aí?
liberação, mas a sala está aberta para todo mundo. Deixa eu ver aqui se aparece aqui algum. Só um minuto. Gravação. Só um minutinho, gente. Eu entrei e saí e consegui, gente. Ah, pronto, pronto. Tá bom, obrigado. Valeu, querido. É outro irmão, é Guilherme, porque Mauro também estava. Desculpa. Quem é, Varão? O nome dele é Guilherme. Está aqui no grupo dos querigmáticos como Guilherme. Talvez se ele fizer o mesmo, sair e entrar de novo, dê certo. É porque aqui não aparece. Porque a sala está aberta. A única... Quando a gente deixa a sala aberta, não tem essa opção, não, de autorizar a entrada. Entendeu? Guilherme falou que já está participando já. Ah, consegui. Mostrou agora. Glória a Deus, glória a Deus. Pronto. Então, vamos lá, gente. Vamos voltar aqui, ó. Eu estou aqui na tela do chat GPT. Todo mundo consegue ver? Tá bem visível, né, pastor Diógenes? Pronto. Só a letra aí digitada que está um pouquinho menor, mas é possível, está sendo possível enxergar. Pronto. Mas aí eu vou lendo aqui para quem não estiver vendo, né? Aí o que foi que eu fiz? Eu coloquei a imagem que eu usei, tá? Eu usei na aula. Aí o que foi que o comando que eu dei? Ó, pedi que os alunos dissessem no chat durante a aula qual conceito, aí eu peço para ele ver a imagem, né? Qual conceito eles não conheciam. Eis a lista. Aí eu peguei e coloquei aqui, ó. Tudo que estava lá no chat, eu coloquei. Pronto, aí eu coloquei a lista. Ok. Aí o que foi que ele fez? Primeiro, ele me deu a lista, ele organizou a lista por nome do aluno e o conceito. Ó, o conceito que cada aluno colocou lá no chat. Tá? Então, aí ele colocou, naquele momento, 27 pessoas responderam. Ah, pastor, mas aí, imagine, irmãos, eu ia ter que ler 27 comentários, para além de todas as coisas que eu tenho no meu dia a dia. Então, o chat conseguiu extrair rapidamente, em segundos, ele conseguiu extrair tudo o que foi dito no chat e ordenou nome e o termo que foi usado. Ah, pastor, como é que ele sabia os termos? Ó, a imagem, eu disse para ele quais foram os termos. Então, ele soube exatamente quais eram os termos possíveis e quais foram ditos. Pronto. Aí, descendo um pouco, aí eu fiz outro pedido. Eu fiz um segundo pedido para ele, né? Para o chat GPT. Ó, agora eu preciso que organize a lista de conceitos por ordem de maior ocorrência, da maior ocorrência para a menor. E, entre parênteses, coloque o nome dos alunos. Então, o que foi que eu pedi para ele? Para que ele fizesse uma lista com os conceitos que apareceram mais. E, entre parênteses, o nome de todos os alunos. Aí ele já fez, ó, ele respondeu aqui que o termo que mais apareceu foi sola escritura, 8 ocorrências, e ele me disse aqui o nome dos alunos. Ele me disse também que o segundo termo empatou, né? O cânon bíblico, 8 vezes, e em terceiro lugar ficou infalibilidade bíblica, com 7 ocorrências. Aí depois veio concílio, crítica textual, autor humano, e parou aqui. Pronto. Aí o que é que um professor tem que fazer? Tem que dar um feedback para a turma, né? Tem que chegar. Ah, mas como é que eu faço uma diagnóstica dessa, pastor? Eu
eu não uso o Google Meet. A minha aula é ali ao vivo com os alunos. Você pode fazer através, por exemplo, você pode criar um formulário. No próprio Google Forms, você tem um formuláriozinho, e lá você pode criar, e o aluno vai marcar quais são os termos que ele não conhece. Melhor ainda, porque aí, quando você receber a planilha, o relatóriozinho, eu posso ensinar isso depois para vocês, tá? Como é que faz. Aí você vai ter um relatóriozinho, você já sabe, olha, na minha aula, né, eu vou fazer essa pergunta, pastor Diogo, para ver quem é que pode nos ajudar aqui. Na minha aula, no domingo seguinte, o que é que eu faria com essas informações aqui? Vamos lá? Alguém pode me ajudar? Já tem um monte de gente aí com a mão levantada, né? Alguém quer comentar? O que é que você faria depois que você fez uma diagnóstica com a turma e identificou que tem expressões, termos, que são mais, tipo assim, que são mais frequentes ali, que eles não sabem? A turma está tímida ainda? Será, pastor Jorge? Vamos aquecer esse povo aí. Ó, Dani respondeu. Olá, boa noite. Olá, Thaís. Paz, querida, tudo bom? Pode falar. Paz, tudo bom? Bom, eu, com essa diagnóstica aí, começaria minha aula pelos itens mais que o pessoal mais votou aí, que tem dúvida, né? Então, eu começaria explicando o que é Sola Scripture, depois o Canon, e seguindo aí essa ordem aí da diagnóstica. Perfeito, perfeito. E aí, pastor Jorge, no chat aí, o que é que o povo falou aí? Dani Monteiro colocou: organizar e planejar as maiores dúvidas para esclarecer de acordo com a demanda na aula seguinte. Dulce também colocou: explicaria cada uma de acordo com a demanda. Elisa, eu iria revisar os mais conhecidos e enfocar nos menos. Então, ó que maravilha. Vocês já trouxeram aí práticas que podem ser usadas no dia a dia da escola dominical. Eu trabalho com discipulado, pastor. Aí, gente, a gente acha que a pessoa que vem para a igreja e que ela está começando a aprender as coisas de Deus, a Bíblia, a gente acha que ela não tem conceitos já pré-estabelecidos. A gente acha que ela não tem. A gente acha que a pessoa chega como se fosse um papel em branco, e que é só a gente que vai escrever naquele papel. Quando, na verdade, a pessoa já vem com um monte de concepções, com um monte de ideias sobre Deus, sobre a Bíblia. E aí, por isso que é importante, em determinados momentos. É claro que não dá para fazer isso, por exemplo, durante uma pregação. Né? Até dá, viu? Até dá, mas dá mais trabalho. E uma pregação no domingo à noite, por exemplo, é complicado você fazer esse tipo de abordagem. Mas se for num estudo doutrinário, dia de semana, você pode colocar por exemplo, hoje quase todo mundo tem acesso à internet, né? Durante o culto ali, às vezes a própria igreja disponibiliza o Wi-Fi. Você pode colocar um QR Code com uma pergunta básica, tá? Você vai dar um estudo sobre santificação, sei lá, santificação. Aí você coloca um QR Code que vai direcionar para uma plataformazinha, que depois eu vou mostrar para vocês também como é que pode ser feito isso. E aí a pessoa vai ler o QR Code, já entra automático na pergunta, ela vai responder e aparece em tempo real na tela da igreja. Aí ali você já sabe mais ou menos, olha, qual é a concepção que os irmãos têm sobre santidade. E a partir dali você pode começar a trabalhar. Então, é óbvio que eu não vou dar um feedback completo aqui para vocês sobre cada termo desse. Por quê? Porque é o que a gente vai ver na aula de hoje, certo? Então, eu não vou detalhar aqui cada coisa, porque eu lembro que na última aula, na primeira aula, na aula inaugural, eu até comentei
Por exemplo, sola escritura. Isso daqui é um conceito que os reformadores resgataram no século XVI para dizer que o cristão deve confiar somente na Escritura para conhecer a Deus, para guiar sua vida. Ele não deve ser guiado pela palavra do Papa, pela palavra do padre, pela palavra do pastor, pela palavra dos homens. Mas o ser humano, o cristão, ele deve guiar e respaldar a sua vida pela Escritura. Ainda que Deus use, né, no nosso caso, nós somos evangélicos, Deus usa o nosso pastor para nos conduzir, para nos ensinar, porém, nenhum homem é infalível. Então, por exemplo, se Deus fala na palavra dele tal coisa, eu tenho que me respaldar somente pela Escritura. Então, sola significa somente. E a Escritura é o quê? É as Escrituras sagradas, é a Bíblia. Ok, minha gente? O canto... Pastor, a irmã Angelita, ela levantou a mão. Tem uma dúvida. Pronto, vamos lá. Irmã Angelita, pode ativar seu microfone, irmã? A minha dúvida é, como na minha igreja aqui, a gente trabalha com revista na escola dominical. Então, já vem os temas todos separados. Assim, como é que se diz? O aluno tem que estudar durante a semana, né, os textos básicos, para no domingo eles estarem ali para estudar a lição. Muitas vezes, a gente teve uma revista que a gente levou 1 ano e meio na revista, né, de 17, porque, assim, sempre a gente chega e estudando, levanta-se assuntos, né, que muitas vezes a gente até sai um pouquinho na lição. Como o senhor aconselha se fazer para a gente se ater à lição, para que a lição seja dada, assim, numa aula, uma lição? Sem, assim, se prolongar muito. Perfeito. É uma pergunta muito relevante, irmã, e quem trabalha com revista sabe disso, que às vezes há uma dificuldade para que a gente consiga dar todo um conteúdo de uma lição em uma aula só. Mas isso vai ser muito assim, vai ter muito a ver com o dia a dia da senhora com a classe, né? Então, eu acho que todo mundo aqui já teve esse tipo de situação, né? Que o debate, a discussão sobre o tema ficou tão caloroso ali que não deu para concluir. E aí vai depender da igreja local. Tem igreja local que tem superintendente, que é bem cri-cri. Você tem que cumprir ali rigorosamente todas as lições, uma em cada domingo. Já tem igreja local que é mais flexível. Entende que o mais importante é aprender o conteúdo que está ali e não cumprir uma meta, né, de fechar a revista em 13 semanas ou 12 semanas, tá? Então, é difícil dar uma opinião assim, específica, porque vai depender muito do caso, né? Eu, particularmente, eu já trabalhei muito com revista, eu nunca fico preso àquele calendário lá de 13 semanas, porque eu já sei que não vai dar certo, né? Mas isso tem muito a ver com a minha realidade, né? Não, a minha igreja aqui, a nossa igreja aqui também não se atém muito assim a ficar preso. O importante é aprender que o conteúdo seja dado. Eu até acho legal aqui, o pastor, o superintendente aqui, é muito tranquilo. Eu estou perguntando, assim, que é uma dúvida, assim, pessoal minha, assim, como eu quero, já fui professora de escola dominical, então, assim, a gente, muitas vezes, eu ficava muito assim, em ater em dar o conteúdo da lição, em terminar aquela lição para começar outra.
Mas aí hoje eu já entendo assim, pela visão assim da igreja, que não precisa ser ateu. O importante é você aprender e pôr em prática o conteúdo. Então, essa era a minha dúvida, assim, perguntando assim, como muitos professores, eu acho que também tem essa dúvida que eu coloquei. Mas muito obrigada. Perfeito, Foi perfeito. esclarecedor. Amém, querida, amém. Uma satisfação, viu? E sempre que tiver dúvida, pode perguntar mesmo. Nesse caso específico, é difícil a gente colocar uma receita, né, para todos. Mas o meu conselho é, a revista, ela tem que ser meio, ela não pode ser fim. Então, a revista é o quê? É um meio para que você possa organizar um conjunto de conteúdos. E, a partir daí, você trabalhar com a igreja. Mas, às vezes, a igreja está sedenta por alguma outra situação e a gente não pode perder essa oportunidade, principalmente jovem, né, que é curioso. Às vezes, aconteceu uma coisa muito marcante ali durante a semana e o jovem quer ouvir alguma coisa sobre a Bíblia, a respeito daquele episódio, daquele acontecimento. E, às vezes, a gente perde a oportunidade, né, de edificar, de exortar, de consolar aquele grupo, por causa da revista. Então, é o equilíbrio. Mas também não fazer igual alguns professores, que desprezam, né? Desprezam completamente. Pastor Dió, quem mais que participou aí no chat sobre a diagnóstica? Deixa eu voltar para ele aqui. Estou vendo o João Samuel dizendo que organizaria a definição, o conceito, levaria para a turma e produziria a aula através das dúvidas. Rosi Andrade também organizaria cada tópico, dando uma breve explicação sobre cada um. Josiane também falou, organizaria da melhor maneira para que todos participassem. Fechado seu microfone, pastor. Perfeito. Ó, as participações, queridos, devem ser assim mesmo, tá? Tem o chat, pode falar também, mas vamos avançar um pouquinho aqui. Então, eu sempre vou tirar um tempinho da aula para dar alguma dica sobre ferramenta que a gente pode usar, entendeu? Durante a nossa prática de ensino, a nossa prática de pregação. Eu sempre vou estar trazendo alguma coisa. Então, hoje eu falei um pouco sobre a diagnóstica, como fazer isso. Ah, pastor, mas eu trabalho com crianças, e aí? Mas as crianças também têm dúvidas. Você pode fazer, por exemplo, você pode fazer um impresso com essas palavras, quer dizer, essas aqui são mais complexas, né? Mas você vai trabalhar perdão de pecados. Você vai trabalhar perdão de pecados com crianças. E aí, você pode levar um impresso com algumas palavras, claro que se for crianças que já são alfabetizadas, né? Palavras simples, dentro do vocabulário da criança. E aí você vai pedir para que ela circule a palavra que ela não conhece, que ela não sabe. Pronto. Aí, o que é que você vai fazer depois? Você vai pegar, digamos que sejam 15, 20 crianças, dá para fazer isso. Você pode pegar depois, e aí você mesmo selecionar ali quais foram as palavras que apareceram mais, que as crianças não conhecem, nunca ouviu falar. Aí, na próxima oportunidade que você tiver com aquelas crianças, você vai focar mais nessas palavras. E você vai demonstrar biblicamente como é que esses conceitos são importantes. Claro que adaptado na linguagem da criança, e por aí vai. Então, tem como fazer diagnóstica sempre. Eu falei que na pregação dá para fazer, eu não sei se vocês já viram pregadores que falam assim, irmãos, quem aqui sabe o que é justificação? Aí os irmãos ali levantam a mão, amém, eu sei. Pronto. Por ali você já sente, opa, então eu tenho que explicar com mais detalhe, porque boa parte da igreja não levantou a mão. Então, a diagnóstica são perguntas que a gente tem que fazer, porque a pessoa que está ali, né, ouvindo, ela precisa ser considerada.
A gente não pode estar pregando como se estivesse pregando para as paredes da igreja, para os bancos. Nós estamos nos dirigindo a pessoas. E cada pessoa tem um ponto de partida, cada pessoa está numa condição. Ok? Beleza. Pastor Diogo, se quiser comentar essa parte. Aqui na igreja onde eu estava pastoreando, eu verifiquei bem isso, porque eu sou da igreja congregacional, né? E nem todo mundo que vem para a igreja congregacional é aceito na sua membresia por profissão de fé e batismo. Tem muita gente que vem de outras comunidades. E nós temos algumas revistas que discipulam em cima da nossa doutrina. E a gente percebia as dificuldades que algumas pessoas tinham de aceitar, digamos assim, aceitavam vir para a igreja congregacional, para a membresia, mas não sabiam, né, do código doutrinário. Aí, por vezes, quando a gente ia ensinar, tinham seus devidos conflitos, né, as suas dificuldades. Então, a diagnóstica como essa ajuda justamente a gente perceber quais são os principais pontos de conflito para a gente poder focar e ajudar essa pessoa da melhor forma possível, né? Isso é algo comum. O trânsito entre igrejas está sendo comum e isso vai ser algo mais necessário a cada dia. Muito bem. Então, são várias ocasiões em que uma igreja pode precisar disso. E vocês, como pessoas que estão se preparando para servir melhor a igreja, na área do ensino, na área do discipulado, na área da pregação, precisam ficar atentas e ajudar seus pastores nesse trabalho. Ok? Muito bem. Uma outra coisa, eu vou acabar saindo aqui, quer ver? Eu vou mostrar um negócio aqui bem legal para vocês. Eu acabei de fazer aqui enquanto o pastor Diógenes estava falando. A hora que o pastor Diógenes não falou nem, eu acho que foi 30 segundos, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui. Outra coisa que vocês podem usar, a irmã Cíntia me pediu para falar mais, assim, sobre essa questão com o trabalho com crianças. Eu coloquei aqui, ó, às vezes você está trabalhando com crianças, aí eu coloquei aqui, ó, elabore uma figura sobre Davi e Golias para ser pintada por crianças. Ele criou isso aqui, gente, enquanto o pastor Diógenes estava falando. É esse tipo de uso que o ChatGPT serve. Não é para ficar perguntando, quem é Deus? ChatGPT, eu estou confuso sobre a Bíblia, me ensine a Bíblia. Não. Aí aqui, eu poderia colocar aqui, quer ver uma coisa? Eu poderia colocar aqui a logomarca da igreja em anexo. Ó, eu posso anexar aqui e colocar. Eu não vou colocar agora porque eu não lembro aqui onde é que está a logomarca do Querigmáticos. Mas, assim, eu poderia personalizar, tá? Eu poderia pedir aqui, ó, refaça personalizando com o nome da igreja evangélica congregacional no cabeçalho. Aí, às vezes, você vai pegar uma imagem lá de outra igreja, vai pedir para imprimir, vai ficar desfocado, não vai estar numa qualidade boa. Então, você mesmo pode criar coisas que pode ser útil ali para o dia a dia da igreja, tá? Ele demorou um pouquinho mais aqui, só porque eu fui elogiar, ele já ficou besta, né? A irmã Cíntia tem uma opinião aqui, pastor Alex, no chat, acerca dessa questão da diagnóstica, né? Ela colocou aqui, eu estou preparando uma palestra para a União de Mulheres sobre feminismo à luz da Bíblia. Já tinha pensado em fazer essa pergunta para elas sobre o que elas entendem sobre o movimento feminista. Adorei a ideia de criar um formulário para enviar para elas, para saber o quanto elas entendem acerca do movimento. Aí, perfeito, perfeito. Você faz um diagnóstico, e a gente chama isso de conteúdo prévio, né? Que a pessoa já vem, ela vem com preconceitos, ela vem com conceitos já estabelecidos, ela vem de várias formas. E aí você cria um formulário. E outra coisa que eu vou ensinar mais para frente, porque se eu ensinar tudo hoje também não fica nada para depois, né? Mas, assim, vocês podem criar uma nuvem de palavras com os principais termos que apareceu, né? Aí, ó, o Gustavo falando aí, o Gustavo
filho, né? A IA pode ser uma grande aliada no ministério. Lê aí, pastor Diógenes, que eu vou ver aqui o que aconteceu com o GPT aqui, que está demorando aqui. Pronto. Lê A aí. IA pode ser uma grande aliada no ministério. Ela ajuda a adaptar histórias bíblicas, criar atividades criativas e organizar aulas de forma mais prática. Claro que ela não substitui o cuidado, a sensibilidade e o chamado de quem ensina, mas pode facilitar o preparo para que o foco continue sendo o mais importante, que é cuidar e discipular as crianças com amor e honestidade. Perfeito. O que é que vai dizer esse menino de ouro? Deus te abençoe, filhão. Deus te abençoe. Muito bom. Ó, gente, aí, ó. Já está saindo aqui o resultado. Ele demorou mais dessa vez, eu não sei explicar o motivo, tá? Mas ele deu duas opções. Ele deu duas opções aqui, tá? Só que eu acho que também que é porque eu estou usando várias coisas ao mesmo tempo, pode ser que seja isso também. Mas aí é só para vocês terem uma noção de como está aqui, ó. Já saiu o nome da igreja. Vocês podem colocar o nome da igreja de vocês, né? Tem irmãos aqui que são de outras denominações. Igreja Batista Renovada, por exemplo, está aqui em peso, né? Daqui o pessoal aqui de Moctugaba. Então, você pode adaptar, certo? Ah, mas eu não trabalho com crianças, eu trabalho com adolescentes. Pode fazer, aí já não é pintura, né? Você não vai trabalhar com a pintura, mas você pode trabalhar explicando um conceito para o adolescente, tá bom? Eu vou sair aqui porque ele não concluiu o processo, mas qualquer coisa, depois, quem trabalha com criança e se interessou por esse tipo de atividade, eu posso ensinar depois, com mais detalhes aí, os comandos que você pode dar para melhorar, porque aqui também eu coloquei de maneira bem rápida, né? Você pode colocar conceitos bíblicos, você pode fazer uma série de coisas. Vamos voltar para os slides? Horácio colocou só mais uma opinião aqui, ó. Pastor, uma IA muito boa para os estudos também é o notebook, acho que é IM que ele colocou aqui. Não sei se o senhor conhece, você carrega os documentos e ele te ensina somente em cima das fontes que você enviou. Pronto, a gente vai ter uma aula. Eu conheço essa ferramenta, eu estou fazendo uma pós-graduação em inteligência artificial para educação, focado para educação, tá? E eu conheço muito essa ferramenta, ela é muito boa, eu uso, recomendo, e quem não sabe usar, tem tutoriais na internet, mas aqui também a gente vai aprender, tá? A gente vai aprender a usar da maneira ética, da maneira responsável, né? O irmão Sérgio está falando aqui, o cuidado, né, com relação a ter uma linguagem de acordo com a maturidade bíblica da classe, exatamente. Você tem que saber qual é o perfil da sua turma, a idade, uma série de questões, tá? O João pediu para pastor sobre o solo escritura, como conciliar ela com a formação do cano. Poderia explicar um pouco? Um pouco não, a gente vai ver isso aqui hoje já, algumas coisas, tá? E aí a gente dá sequência. Você pode ficar tranquilo que você vai conseguir entender bem essa questão aí do só a escritura. Como é que a gente pode conciliar, João? Assim, para não deixar a sua pergunta no vácuo, né? Quando a gente sabe como o cânon, os livros da Bíblia chegaram até nós, a maneira como Deus conduziu o processo nos dá tranquilidade para abrir a Bíblia e saber que, de fato, ela é a palavra de Deus, que não só foi inspirada, mas foi preservada por esse Deus que é soberano. Então, quando você crê nisso, isso descansa o seu coração. Já pensou alguém, irmãos, que abre a Bíblia e tem dúvidas se aquele livro é confiável? Imagine, uma pessoa que é cristã, que prega, que ensina, mas no coração, lá no fundo, ela fica com dúvida. Por quê? Porque ela está na faculdade e a Bíblia é questionada o tempo todo. Ela entra no YouTube, de vez em quando tem um cara lá que diz que é pastor, dizendo que a Bíblia não é isso, nem aquilo outro. Então, isso gera confusão. E tem pessoas que ficam confusas a ponto de começar a duvidar. Então, a gente pode conciliar na medida que a gente conhece
como é que o cânon foi formado, e quando a gente crê. Eu sempre coloco isso nas aulas. Se você crê que Deus é soberano, você não pode crer que Deus é soberano só em algumas coisas. Como é que ele é soberano e ele não teve soberania para conduzir a preservação da sua palavra? Então, negar que a Escritura foi preservada é o mesmo que negar a soberania de Deus. Então, a gente concilia. Mas a gente vai falar mais sobre isso aí durante a aula de hoje e as duas próximas aulas, que é justamente sobre essa matéria. Então, vamos lá, gente. Vamos começar aqui com dois conceitos de introdução bíblica que estão na apostila, tá? A leitura da apostila, gente, não é opcional. Vocês precisam ler. Ou imprimindo, ou lendo no computador, ou no celular. Coloca para ouvir. Eu vou ensinar depois, eu vou mandar um tutorial lá no grupo. Depois vocês me cobram isso. Pastor, como é que faz para ouvir? Porque às vezes eu estou no carro, estou de alguma forma. Tem como? Tem esse recurso? Tem. Tá? Então, vocês podem ouvir o arquivo. Tá? E aí você ir se familiarizando com o que está sendo dito. Dois conceitos são importantes. Deus é um Deus que se revela. Deus é um Deus revelacional. Ele tem prazer em se revelar. O nosso Deus não é Deus que quer se esconder. Então, na própria criação, Deus, ele se fez, de alguma forma, conhecer. Então, nós podemos conhecer a Deus, pastor. Ele é o Criador de todas as coisas. Tem um grupo de pessoas no mundo que são chamadas de panteístas. Para esse grupo, tudo é Deus. Mas para nós cristãos, isso não tem sustentação. Por quê? Porque nós cremos num Criador. E o Criador não se mistura, não se confunde. Talvez a palavra mais correta teologicamente. O Criador não se confunde com a criação. São duas coisas distintas. Então, Deus é o Criador de todas as coisas. Olha o que o Salmo 19 diz, a gente precisa lembrar dele. Os céus proclamam o quê? A glória de Deus. Então, nós estamos aqui no Querigmáticos, que é um curso de proclamadores. Mas antes de nós proclamarmos, o nosso Deus, na sua criação, já se deu a conhecer. Então, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, na poesia hebraica, é muito comum isso, tanto o paralelismo de ideias quanto de conceitos. Aí aqui a gente tem céu e firmamento como paralelos. É a mesma coisa. Tá? É só para não se fazer repetir. Tipo assim, imagine se ele falasse assim, ó, os céus proclamam a glória de Deus e os céus anunciam a obra das suas mãos. Não ia ficar repetido? Então, o autor bíblico, ao escrever, inspirado pelo Espírito Santo, ele usou esse paralelismo aqui. Então, o firmamento anuncia, proclama e anuncia. Não é a mesma coisa, minha gente? Não é a mesma coisa? Proclama e anuncia. Então, a gente tem também mais um paralelismo aqui, ó. A obra das suas mãos. Então, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, o salmista está dizendo que Deus se revela. Só que na teologia, isso é chamado como, pastor? Isso é chamado de revelação geral. Ou seja, é uma revelação que está aí, posta para todo mundo. Só que existe uma outra revelação que a Bíblia também fala. E essa é a revelação completa. Olha o que diz sobre a revelação especial. 2 Timóteo 3, 16. Eu acho que alguém comentou alguma coisa, não foi, pastor? Pastor Diógenes, sobre o outro versículo? Foi fazendo paralelo também com a revelação geral em Romanos, capítulo 1, 19 e 20.
Muito Com bem. Marcos Vinícius. Muito bem, Marcos. Uma boa lembrança aí. Então, a revelação especial é o quê? É a Escritura. É a Escritura. Hoje nós temos muita confusão, irmãos, no meio evangélico sobre isso. Porque a gente entende que a Bíblia, ela completa, ela inteira, é a revelação especial. É o modo como Deus se utiliza para falar com o seu povo. Por quê, pastor? A gente tem que acreditar que somente a Bíblia é suficiente para Deus falar para o seu povo. Porque quando você sai disso, você vai entrar o quê? Num terreno muito perigoso. Porque vai ficar sempre condicionado ao tipo de vida que aquela pessoa leva. Se ela conhece a palavra de Deus o suficiente para estar dizendo as coisas que ela está dizendo. Então, a gente vai ficar sempre sob o risco. Quando você aceita muitas revelações vindas de todas as origens, o que é que vai acontecer? Você vai ficar exposto ao risco de que aquela suposta revelação não seja, de fato, o que Deus quer para a sua vida. Então, alguém aqui acha que Deus seria injusto de deixar a gente no meio de um tiroteio com um monte de coisa sendo dita ao mesmo tempo e confundindo o nosso coração? Né? Então, exatamente. Qual foi o comentário aí, pastor? A Elisa colocou aí, e contudo não deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá no céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações, né? Atos 14, 17, com Paulo mostrando a um povo gentil que Deus sempre se revelou em suas vidas. Ó, que coisa linda aí, tá vendo? A Elisa trazendo mais um texto comprovando o que a gente está dizendo aqui. Deus, ele nunca ficou sem testemunho. As pessoas, aquelas nações que o evangelho ainda não ganhou, né, raiz, não se consolidou ainda, como é? Deus tem um meio de se revelar. Porém, a Bíblia, as Escrituras, de acordo com 2 Timóteo 3,16, vai deixar aqui o quê? Toda a Escritura é inspirada por Deus. E essa Escritura que a gente carrega, a Bíblia, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha quantas coisas a Bíblia, que nós carregamos com tanto amor, olha quantas coisas ela é capaz de fazer. Repreender o povo de Deus, corrigir o povo de Deus, educar o povo de Deus. Então, nós temos a revelação especial, que é a própria Escritura. E ela é a mais confiável. Por quê? Porque, vamos pegar aqui o caso de algumas tribos que olham para os céus e vê o sol, e chama o sol de Deus. Olha como a revelação geral, ela é importante, mas na cabeça de alguns, Satanás consegue distorcer. Por isso que a gente precisa da revelação especial para olhar para os céus, entender que eles proclamam a glória de Deus e entender que os luminares foram criados por Deus. Portanto, se foram criados por Deus, eles não podem ser Deus. Então, é por isso que a gente precisa confiar o pregador, o discipulador, o professor de Bíblia na igreja. Ele precisa confiar que não é a sua palavra que vai mudar a vida de ninguém. Eu olho para Diógenes e falo assim, Diógenes, eis que eu vejo que hoje você está triste. Uma palavra que você ouviu hoje pela manhã. Ele ouviu 300 palavras. Mas uma palavra que você ouviu hoje de manhã que abateu o seu coração. E às vezes o que Diógenes está precisando é só dormir. Ele não está abatido coisa nenhuma. Às vezes, eu não estou dizendo que Deus não possa, mas às vezes ele está precisando só dormir. Não dormiu bem, talvez, por algum motivo, as meninas, né, teve alguma situação, as crianças. Então, gente, sabe, você vai falar uma coisa, agora, quando você pega a Bíblia e você aconselha, orienta,
ensina. Você está confiando que a palavra de Deus é a espada do Espírito. E Diógenes pode estar passando por tudo isso, mas ele não vai ficar sustentado na sua palavra, ele vai ficar sustentado na palavra de Deus. E aí ele vai sair dali edificado, ele vai sair dali despertado para as coisas de Deus. Então, o pregador, o professor, ele precisa crer que é a revelação especial de Deus, a Bíblia, que é mais confiável. Eu nem vou entrar no mérito aqui, mas, pastor, Deus não pode falar com a gente de outras formas? Eu nem vou entrar nesse mérito, porque a gente sabe que Deus é soberano e na Bíblia mostra que ele também se utilizou de circunstâncias, de meios. Eu vou dar só um exemplo, para vocês verem como ilustração. Quando eu fui para a Vitória da Conquista, eu passei 13 anos à frente da igreja lá em Conquista, Geisa teve um sonho. Antes da gente ir conhecer a igreja, ela teve um sonho. E nesse sonho, nós andávamos por algumas ruas. Beleza. Ela não me falou nada. Aí, quando a gente chegou em Vitória da Conquista, que o pastor Maciel pegou a gente na rodoviária e nos levou até a casa dele, que nós ficamos hospedados lá, ela ficou me cutucando. Alex, foi nessa rua aqui, foi por aqui que eu passei e tal. Sem alarde, não precisou sapatear dentro do carro, não deu 3 rajadas de glória, não fez nada. Ela só fez dizer, olha, eu tive um sonho e Deus estava confortando ali o coração dela de que podia ser mesmo ali aquele lugar que ele estava nos conduzindo para ir. Então, Deus pode se utilizar, mas aí é a palavra dele que é o meio mais seguro, é confiável, é onde você não vacila nem para um lado nem para o outro. Por exemplo, eu recebi uma palavra uma vez de uma mulher de Deus, eu creio que ela era uma mulher de Deus, mulher de oração, e ela disse assim, se prepare, você já conheceu o Japão? Aí eu falei, não, eu nunca fui no Japão, não. Aí ele falou, pois é, se prepare, que você vai pisar seus pés lá no Japão. Amém. Isso já tem mais de 20 anos. Eu ainda não fui no Japão. Mas, longe de mim dizer que não foi. Mas imagine se eu respaldasse a minha vida sobre essa palavra. Como é que eu estaria hoje? Então, o respaldo da nossa vida não pode estar na revelação geral, não pode estar nessas supostas, porque nem sempre é revelação, nessas supostas revelação. Eu tenho que confiar que a Bíblia é o meio que Deus preservou para que seu povo pudesse ser guiado. Nós não podemos ser guiados pelas palavras de um homem, porque o homem falha, o homem erra, o homem tem os seus limites. Ok? Pastor? Fala, meu pastor. A gente, por vezes, fala muito acerca do catolicismo, né? Por conta da questão de entender que a Bíblia ela precisa do aval da tradição, do magistério, que o Sola Escritura fala também acerca disso, né? Ele é um pilar da reforma protestante que veio bater de frente com essa ideia de que a gente não tem condição de ter a Bíblia nas mãos, não temos condição de interpretar corretamente, e para isso a gente precisa, né? Da tradição, do magistério da igreja, de bispo, de pessoas experientes para poder dizer para a gente como nós devemos viver segundo a vontade de Deus. Os judeus têm o Talmud, que o Talmud é um comentário acerca da interpretação oral acerca da lei, depois também debates que são feitos. E aí, quando a gente se utiliza desses artifícios, né, ao invés de ficarmos com a revelação que Deus deixou para nós, a gente fica pulando de galho em galho, né? Indo de local em local, buscando essa revelação outra, né? Que não é a revelação especial de Deus, a gente está agindo igualzinho, né? Criticamos e fazemos o mesmo. Perfeito, perfeito. Então, a gente tem que ter esses cuidados. Uma outra coisa é uma palavrinha também que a igreja evangélica, a igreja protestante, sempre se utilizou dessa palavra, que é o quê? A ortodoxia, tá?
O que é que... Vamos explicar de maneira sucinta aqui, tá, gente? Vamos explicar de maneira sucinta. Todo aquele que ultrapassa, olha o que 2 de João, capítulo 1, verso 9, né? Diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Gente, isso é muito sério. Muito sério. Será que o Espírito Santo estava brincando na hora que falou isso aqui? Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Se a doutrina de Cristo diz uma coisa, mas eu estou inventando algo novo, estou suplantando o que Cristo disse, é isso que é ultrapassar a doutrina, né? Aí depois ele complementa: o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Vamos levar a Bíblia a sério? Porque é isso que a palavra diz. Que eu não posso ultrapassar os limites que Cristo estabeleceu. Então, eu tenho que conhecer o máximo do que Cristo ensinou. Eu tenho que ler os evangelhos o máximo possível para que eu não ultrapasse o que Cristo ensinou. Porque o que o Espírito Santo está dizendo aqui na Bíblia, está na nossa Bíblia. O que o Espírito Santo está dizendo é que se eu ultrapasso, eu não tenho Deus. Eu estou negando a Deus. Lembra que eu falei que se você duvida que a Bíblia a palavra de Deus é suficiente e que talvez, ela deve ter alguns erros, não é bem assim. Você está negando também que Deus é soberano. Você está dizendo, Deus não é suficientemente soberano para preservar a palavra dele. Então, ele deixou que o povo enfiasse qualquer coisa aí. Tá? E a gente está refém dos homens. Então, a gente tem que ter cuidado, né, com essas observações. Irmão Edilson, querido, você quer falar? Pode falar aí. Em referência a isso que o senhor falou, pastor Alex, e pastor Diógenes também, que aquele que traspassa a doutrina de Cristo não permanece, não tem Deus. Aí me faz relembrar, assim, uma pessoa que às vezes só pensa em fazer o mal, às vezes até tirar a vida do outro. Já vi gente dizer que aquela pessoa realmente não tem Deus, que chega a essa conclusão. E baseado no que diz respeito à Bíblia, eu já vi gente dizer também que a Bíblia, o porquê eu acredito na Bíblia, vem com esse questionamento, com essa pergunta. E aí vem com a seguinte resposta, querendo, às vezes, me calar. Fica dizendo, mas a Bíblia também não foi feita pela mão de um homem. Aí, às vezes, antes, quando eu não tinha muito conhecimento sobre a palavra, até eu procurava me calar, que às vezes não tinha. Mas com o decorrer do tempo, com o passar do tempo, fui tentando descobrir, e aí fui encontrando a verdade, e hoje eu tenho convicção que a Bíblia, sim, pode ter feito, como algumas pessoas acham, acreditam, não sei, em questão que foi feito pela mão de homens, mas homem inspirado por Deus. E hoje é um privilégio, é uma alegria ter a Bíblia em nosso conhecimento. Eu me lembro mesmo que alguns tempos atrás, um senhor, que era o meu padrasto, ele me falava, olha, Edilson, a Bíblia antigamente não tinha condição de chegar na mão de qualquer pessoa como hoje tem. E hoje, graças a Deus, temos essa alegria, essa vitória nas nossas mãos, que é a palavra de Deus. E uma coisa que eu aprendi, a Bíblia fechada é um livro, mas quando eu estou lendo ela, mergulhando na palavra de Deus, é o próprio Cristo que está falando comigo. Irmão Edilson, muito bom ouvir o seu relato, né? Porque pastor, por que essa é a primeira disciplina? Justamente porque a gente quer quebrar aqui qualquer tipo de dúvida a respeito desse santo livro. Porque isso, irmãos, tem levado muitas pessoas a desistirem. Sabe aquela coisa que a pessoa vai pregar, aí depois ela diz assim, agora fecha a sua Bíblia que Deus vai começar a falar. Espera aí, eu não fecho, não.
Se eu for na igreja, o pregador falar assim, agora fecha a sua Bíblia, a vontade que eu tenho é de levantar e ir embora. Porque se ele está dizendo que é para fechar a Bíblia, é porque ele não vai falar nada do que está ali no texto. Ele vai falar coisa da cabeça dele, então. Como é que é isso? Então, queridos, a gente tem que ter cuidado com essas afirmações. Ah, pastor, mas pode ser que a intenção da pessoa nem foi essa. Sim, mas aí só Deus para saber, né? Só Deus para conhecer a intenção. Mas quando eu vou a um culto, eu quero que Deus fale comigo. E como é que Deus vai falar comigo? Através da pregação fiel da palavra dele. E que misturada, aí eu vou usar um termo que o pastor Jeremias Pereira usa muito, né? É um pastor presbiteriano, que ele fala o seguinte, ó, Deus de vez em quando mistura as palavras dele com a palavra do pregador. Ou seja, pode ser que o pregador fale coisas ali, poxa, que eu estou vivendo, olha, eu estou vivendo isso, parece que o pastor estava na minha casa, parece que ele viu, mas aí, gente, isso veio de onde? Da própria explicação, exposição da palavra de Deus. Hoje tem gente que está desistindo de ser pregador para ser coach. Quer dizer, a pessoa está dizendo o seguinte, olha, eu não creio mais que a Bíblia tem esse poder todo, não. Então, o poder está em mim. O poder está em mim que passei a noite, a madrugada no monte. O poder está em mim que eu tenho as chaves, né, dos portais da revelação e tal. O poder está em mim. Não está mais na Bíblia. Não está mais no que Deus disse. Isso é perigoso. Então, a introdução bíblica vai trazer para a gente essa certeza. Ó, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu acredito que ela é poderosa. Ela é poderosa. Então, quando eu for pregar, eu vou expor esse texto. É Deus falando com o povo. E se ele me der uma palavra específica sobre um casal da igreja? Eu vou lá e digo, amém. Amém. Não tenho dificuldade alguma com isso. Mas o começo não está em mim. Não está no que Deus me disse. Mas está no que ele já deixou para seu povo. Eu vou pregar, eu vou ensinar. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, aí, eu fiz um esqueminha aqui, ó. Isso aqui, gente, também foi feito com o ChatGPT. Tá? Depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Então, a gente tem aqui a revelação geral. Onde é que ela ocorre? A revelação geral ocorre na criação, ó, na história, na consciência humana. Deus, ele pode se revelar na própria consciência humana. Eu lembro que no dia que eu fui para a igreja, que eu entreguei minha vida a Jesus, eu estava amarrando o cadastro do tênis, e aí eu ouvi literalmente uma voz falando comigo, na minha consciência. Hoje é o dia da sua salvação. Eu ouvi literalmente, na minha consciência. Então, como é que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça, do juízo? Ele fala na consciência das pessoas. Mas isso é uma revelação o quê? Geral. Ela tem um caráter universal. Por quê? Porque abrange a todos, está acessível a todos. Ela é contínua. Deus ainda se utiliza da revelação geral? Sim. O que é que ela revela? Que Deus existe. O que é que ela revela? O poder e a glória de Deus. Puxa, Deus deve ser grande mesmo. Teve uma vez que eu olhei para o sol e falei, meu Deus do céu, quanta energia, quanto poder nesse astro luminoso, né? Agora imagine as mãos, o poder, a glória. Só com a sua palavra, ele criou o sol. Então, a revelação geral, ela aponta para o poder de Deus. Ela fala da lei moral básica. Sabe aquela coisa que você tem uma consciência assim, isso é certo, isso é errado. De onde foi que veio isso? Da própria natureza. Você olha para a natureza e você vê que as coisas estão em ordem. E isso te dá um senso de dizer assim, peraí, olha como as coisas estão ordenadas, olha como as coisas acontecem. Porém, ela tem limitações. Ela não revela o caminho da salvação. Lembra que eu falei? A pessoa pode olhar para o sol e chamar o sol de Tupã. Né?
A pessoa pode olhar para o mar e dizer que o mar tem uma rainha lá, que tem uma sereia que toma conta do mar. Então, ela não é suficiente, ela é limitada. Aí aqui a gente tem o Salmo 19, o irmão também já tinha mencionado Romanos capítulo 1. Beleza. A revelação especial, ela ocorre onde? Nas Escrituras. É a Bíblia. Na encarnação de Cristo. Lembra que Jesus ele se revelou como o Verbo, como a palavra, como a verdade. Então, a revelação especial, ela é Cristo, o ápice, é o topo da revelação especial, é Cristo. Na ação da história redentiva, ou seja, como é que Deus vem gerando pequenas redenções até chegar à redenção plena. Cristo crucificado, a redenção das nossas almas. Então, ela é específica, ela não é geral, ela é específica, ela é redentiva, ela é progressiva até Cristo. Ela não é mais progressiva que, tipo assim, agora ela ainda está continuando. Não, a revelação especial, ela é até Cristo. Tá? Os apóstolos escreveram porque tiveram um contato com esse Cristo. Então, por isso que o Novo Testamento está aí escrito. Porque os apóstolos não escreveram da sua própria cabeça, eles escreveram a partir do contato que eles tiveram com esse Cristo, que é o Verbo que se encarnou. Olha que coisa gloriosa, gente. Eu preciso ficar inventando coisa na hora da pregação? Eu tenho tantos tesouros na própria Bíblia. Né? A própria Bíblia. Então, a culminação dessa revelação especial, já falei. O cume desse monte é Jesus Cristo. Amém, queridos? Pergunta aí, pastor Diógenes. Complementa aí. Se quiser Tem falar alguma coisa. alguns comentários no chat aqui, falando acerca disso. Deixa eu ver aqui qual é o mais antigo. Marcos Vinícius falando, né, acerca da palavra. Ela ensina, mostrando o que é correto, repreende, mostra o que está errado, corrige, endireita, treina, capacita, gera um caráter justo. São os 4 propósitos das Escrituras em 2 Timóteo 3,16. Guilherme também citou Hebreus 4,12. Ricardo falou sobre a necessidade importante de diferenciar o sola escritura e o nuda escritura, né? O nuda escritura, a ideia de que sou eu e a Bíblia só. Não tem concílio, não tem tradição, nada pode testemunhar, né? É a negação total. E a reforma não faz isso. A reforma, ela vai bater na questão da tradição como regra infalível, né? Então, não é o nuda escritura, de fato, né? É o sola escritura, a Bíblia é a regra principal, né? Mas os concílios estão aí para testemunhar. Nós temos, enquanto congregacionais, os 28 artigos que estão aí também, né? Para testemunhar, para falar um pouco do que está escrito na palavra de Deus. Os 2 primeiros artigos nossos vão falar justamente da revelação geral e da revelação específica também. Então, a gente acredita no sola e não no nuda escritura, né? Deus revela aos nossos corações, disse Rosana, Jesus se revela. A Nilce, né? A Bíblia é suficiente, eu concordo. Afonso Saturnino, em Deuteronômio, fala que quando uma revelação é de Deus, ela acontece. E quando não acontece, não vem de Deus. Renério fez só uma correção também da informação que tu passou aqui, falando, né? Sobre a revelação especial. O Senhor mencionou brevemente povos não alcançados com a revelação especial, mas, na verdade, citando a revelação geral de Deus, né? Na verdade, pastor, Oi. eu não consegui colocar no chat meio que minha dúvida, né? Não é minha dúvida, mas eu queria ouvir o pastor Alexandre falar um pouco mais a respeito. Porque o termo revelação geral, né? Ela, né, nesse Romanos 1:20, vai falar, né, que os homens são indesculpáveis, porque a criação, ela revela o Criador, e o que nos tornaria indesculpáveis. Mas em Romanos, mais à frente um pouquinho, Romanos 10, 14 a 16 vai falar: como, porém, invocarão
aquele que não creram, e como crerão naquele que nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Quer dizer, ele vai decorrer a respeito disso, da necessidade dessa revelação especial. A revelação geral por si só, para aqueles povos que não tiveram a revelação especial, ela pode ser salvífica de alguma forma? É uma pergunta fundamental e que já foi discutida, né? Como o pastor Jorge falou, nós cremos que a história da revelação, gente, chegou até nós. Ao longo desse processo, a igreja se reuniu em muitos momentos, a gente vai ver isso lá na história da igreja, tá? Na história da igreja, na disciplina, que a gente vai ver que houveram concílios, houveram momentos que a igreja teve dúvidas sobre determinados pontos. Vamos por partes. Primeiro, quando a Bíblia diz que são indesculpáveis, é sobretudo quanto à existência de Deus. Alguém que negue que Deus existe, mesmo vendo tantas evidências nessa revelação geral, essas pessoas elas são completamente indesculpáveis, tá? Então, aí é mais no caráter revelacional. É quando você nega que Deus exista, mesmo sendo convencido pela própria criação. A gente tem uma série de fenômenos, a gente tem uma série de questões que a gente vê a ponto de que só por isso eu chego à conclusão de que Deus existe, tá? Então, é por isso que está dizendo aqui, ó, o que é que ela revela? A existência de Deus. Revela que Deus é poderoso e que é glorioso. A revelação geral, ela tem esse caráter, tá? Agora, a sua segunda pergunta, eu não sei se tem uma resposta definitiva para a sua segunda pergunta. Ela é salvífica na antiga aliança, sim. Cristo ainda não tinha vindo, e todos aqueles que criam em Deus e criam que, de alguma forma, esse Deus iria se manifestar, porque havia essa expectativa no coração, né, do homem, de que esse Deus que existe, ele vai se manifestar. E, de fato, ele se manifestou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, cheio de graça, cheio de formosura, no Filho unigênito do Pai. Então, Cristo é esse Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, mas e hoje? As pessoas que, sei lá, tá lá numa tribo, num lugar muito fechado, aí, gente, a gente vai ter momentos que a gente vai discutir isso aqui, tá? Mas, assim, o meio confiável, Renério, é que as pessoas precisam ouvir quem é Cristo, tá? Agora, se elas vão ter... A gente tem vários casos, eu não vou entrar nesse mérito também, mas quem está mais envolvido com missões aqui sabe o que eu vou dizer, que muitas pessoas estão tendo sonhos. Eu tenho ouvido muitos relatos de pessoas no Oriente Médio, em lugares onde o evangelho é muito fechado, pessoas que têm tido sonho com Cristo e que têm tido curiosidade para saber quem é esse homem que eu vi no meu sonho. Então, observe que uma manifestação dessa, que é excepcional, aponta para Cristo, né? Repare, quem lembra de Cornélio aqui, na Bíblia? Cornélio não teve uma experiência sobrenatural com Deus? Teve ou não teve, gente? Sim. Teve uma experiência sobrenatural. Mas a experiência sobrenatural que Cornélio teve foi suficiente ou ele precisou chamar Pedro para que Pedro pregasse sobre Cristo? Então, me parece que só aquela experiência que Cornélio teve não seria suficiente. Tanto que o Senhor orienta ele, chama Pedro. Vai lá, chama Pedro. E Pedro chegou dias depois. E o que foi que Pedro fez na casa de Cornélio? Ficou tentando decifrar a visão ou coisa do tipo? Não. Pedro pregou o evangelho. Pode olhar, o que foi que Pedro pregou? Ele não chegou lá rodopiando, batendo o pé. Eis que eu digo para você que eu vim aqui desenrolar esse rolo que você viu. Não. E nada contra, gente. Quem quiser desenrolar rolo, que desenrole. Mas eu estou dizendo para você o que Pedro fez.
Pedro, apóstolo de Jesus. Pedro, cheio do Espírito Santo, que se levantou no dia de Pentecostes. Pedro não era qualquer um. Mas o que foi que Pedro fez na casa de Cornélio? Pregou o evangelho. Onde é que está isso? Onde é que está isso? Atos, capítulo quê? Pessoal bom de Bíblia aí. Não é o capítulo 10 de Atos? Ô, irmã Thaís, aí, ó, perfeito. A irmã Thaís está trazendo outro exemplo. Paulo teve uma experiência sobrenatural com Jesus no caminho de Damasco. Mas aquela experiência só não foi suficiente. Ananias teve que ir lá e explicar para Paulo quem é Jesus, o que é que ele fez, a obra dele. E a partir daquela explicação sobre Jesus, foi que Paulo teve um entendimento correto das Escrituras. Outra coisa que pouca gente fala, Paulo não saiu logo pregando, não, gente. Paulo ficou anos depois dessa experiência, caminhando com a igreja, até que, em Antioquia, ele fosse separado pelo Espírito Santo. Então, a revelação que Deus traz, que muda o nosso coração, muda o nosso caráter, ela acontece, eu creio, mas quando ela se divorcia, é como Rosana falou aqui, Deus fala ao coração. Eu creio nisso. Deus falou ao meu coração, vá para a igreja, hoje é o dia da sua salvação. Eu creio nisso, eu creio. Eu já tive experiência de estar dentro de casa assim, Deus falar, se arrume agora e saia. E eu nem sabia para onde é que eu ia. Quando eu terminei de me arrumar, que eu saí, eu encontrei um outro irmão. Esse irmão, rapaz, bora ali que eu tenho que fazer uma visita, assim, uma situação e tal. Aí eu fiquei assim, rapaz, que experiência é essa? Eu estava em casa agora, Deus mandou tomar banho, me arrumar e sair. Eu não sabia para onde ia. A primeira pessoa que eu encontro é o irmão, dizendo que está indo fazer uma visita. Quer dizer, eu acredito que Deus pode dar direções específicas, mas o que eu não acredito, e vocês também não deveriam acreditar, é que a gente deve pautar nossa vida com isso. Por quê? Porque o livro de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, é que deve nortear as nossas decisões. Imagine um casal aqui que fala assim, ó, a partir de hoje a gente não vai ler mais a Bíblia. A gente vai orar e vai perguntar a Deus o que é que Ele quer que a gente faça. É tentação, você está tentando o Senhor. Porque Ele já deixou na palavra dEle as instruções de como você deve viver como família. Deu para entender, amados? Deu para entender? Então, fique tranquilo, que todo mundo aqui é crente. Tá? A gente é crente, a gente crê no poder de Deus. Agora, o que eu estou dizendo é que pregador, ensinador da Bíblia, não pode confiar em si mesmo. Não pode. Não pode confiar naquilo que ele está ouvindo e pensando. Vá sempre para a Escritura. Deus, é isso mesmo, é assim mesmo, é isso que a tua palavra diz. Porque eu posso falar que o Senhor está dizendo, foi o que eu disse na aula de 15 dias atrás. Olha o peso da responsabilidade. Eu olhar para Renério aqui e dizer, varão, eis que eu te digo, meu irmão. O Senhor está mandando te dizer tal coisa. E aí, irmãos, Deus não está mandando coisa nenhuma. É uma responsabilidade. Então, eu tenho que checar. A Bíblia fala que quando os apóstolos chegaram na região de Bereia, os crentes olharam para a Escritura, o Antigo Testamento, para ver se o que eles estavam falando de Cristo se batia com o que o Antigo Testamento dizia que ia acontecer. E eles foram chamados de nobres. O Espírito Santo reconheceu que aqueles irmãos eram nobres. Por que eles eram nobres? Porque eles checavam nas Escrituras se aquilo que estava sendo dito se era realmente a vontade de Deus. Amém? Outra coisa que está na apostila que eu quero trabalhar com vocês aqui. Qualquer coisa vai falando no chat, gente. Ou então pede, levanta a mãozinha como a gente combinou. Tá bom? Vamos lá. Você já parou para pensar como a Bíblia é única? Ela é diferente de qualquer outro livro que já existiu. E aqui tem algumas razões. Quais são elas? Primeiro, a Bíblia foi escrita, gente,
do primeiro livro, que provavelmente foi Jó, provavelmente foi o livro de Jó, o primeiro livro, porque ele é de uma era antes do patriarcado, né, vamos dizer assim, praticamente antes. Então, há evidências que o livro de Jó foi o primeiro, até o Apocalipse, que é o último livro escrito, tem um intervalo de 1.500 anos. E Deus preservou cada partezinha da sua palavra, né? Então, a Bíblia foi escrita ao longo de 1.500 anos. Ela reúne contribuições de 40 gerações de crentes, reis, sacerdotes, profetas, pessoas de vários lugares. São mais de 40 autores. Gente, escrever um livro com 15 autores já é difícil. Porque um bate no outro, um contradiz o outro, um dá choque no outro. É uma confusão. O Espírito Santo, ao longo de 1.500 anos, levantou 40 autores. Entre os autores da Bíblia tem reis, tem pescadores, tem profeta, tem o médico Lucas. Autores com níveis de conhecimento diferentes, línguas diferentes. Foi escrito em lugares diferentes, em deserto, em prisões. Tem as cartas que Paulo escreveu preso. Tem partes de Jeremias que Jeremias estava preso. Então, tem partes, por Isaías, boa parte do livro de Isaías provavelmente foi escrito dentro do palácio. Então, há uma diversidade de autores, e isso é lindo na Escritura, né? Aí a gente tem também o quê? Ela foi composta, ela foi sendo escrita em circunstâncias históricas variadas, em tempo de paz, em tempo de guerra, várias ocasiões. E o Deus soberano preservando, guardando, permitindo que seus servos fossem presos. Eu acredito nisso. Deus permitiu que Paulo fosse preso para escrever coisas preciosas. Quando você abre, por exemplo, Filipenses, eu sou apaixonado por Filipenses. Mas quando você lê Filipenses sabendo que Paulo estava preso quando escreveu Filipenses, e Filipenses é a carta da alegria, ele celebra a vida. Hoje a gente tem crentes pregando que vida boa é quando você tem muito dinheiro, quando você tem muita bênção, quando você está bem abastado, quando você... E Paulo está dizendo, vida boa é viver no centro da vontade de Deus. Eu estou preso, mas não estou preso por corrupção, não estou preso por roubo, não estou preso por desobedecer a Cristo. Pelo contrário, eu estou preso porque eu fui fiel àquele que me chamou. Então, Filipenses, saber disso, né, saber que essa carta foi escrita nesse contexto, é um bálsamo para a nossa alma. A Bíblia foi escrita em 3 continentes. Tem textos que foram escritos na Ásia, tem textos que foram escritos na região da África, tem textos que foram escritos na Europa. Cada parte, lugares diferentes. Como é que Deus preservou isso? Como é que Deus fez com que esse livro chegasse até nós? Ela foi escrita em idiomas diferentes, quase todo o Antigo Testamento em hebraico, algumas partes do Antigo Testamento em aramaico, que é uma mistura de hebraico com algumas outras línguas da região, né? Das regiões, principalmente onde o povo de Deus ficou cativo, que é o caso da Babilônia, principalmente. O grego, todo o Novo Testamento, praticamente, né? Escrito em grego. Então, Deus usou idiomas diferentes, línguas diferentes para falar conosco. Olha que coisa linda. Mas, apesar de sua diversidade, a Bíblia tem um único foco. A mensagem central dela é Cristo. Quando eu estou pregando a Bíblia, eu tenho que ter cuidado. Não é sobre mim. Porque eu tenho que contar meu testemunho, gente. Meu testemunho é forte. Não, querido. Você tem que contar seu testemunho porque você é testemunha de Cristo. Mas o que é forte mesmo é a palavra que te convenceu, a palavra que te alcançou,
a palavra que mudou o seu coração, ela é forte, ela é irresistível, né? Ela, quando é pregada com fidelidade, ela despedaça corações. Foi a Bíblia, não foi a palavra de um homem, mas foi a Bíblia, quando eu li, né, dentro do meu quarto a primeira vez, quando Deus falou ao meu coração poderosamente, ó, há caminho que ao homem parece direito. Provérbios 12, 14, né? 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. E Deus perguntou, na hora que eu li isso, Deus perguntou ao meu coração, a mim, e aí, o seu caminho que você está é caminho de vida ou caminho de morte? É a palavra de Deus que tem esse poder. Nenhum homem tem poder de transformar ninguém. Então, o seu testemunho tem que ser baseado na palavra, né? Porque senão vira um testemunho. Um testemunho. Sabe aquela coisa que a pessoa leva 40 minutos? Irmãos, eu fumava maconha, começava a fumar maconha na sexta-feira, domingo de noite eu ainda estava fumando maconha, aí terminava com 1 litro de uísque e não sei o que mais lá, e eu saía, irmãos, e eu pegava todas, bebia todas e não sei o que, eu pegava homem, pegava mulher, homem me pegava, ia confusão. Aí começa a falar 40 minutos falando do terror que tocava. Aí chega no finalzinho, para não ficar, irmão, só nas minhas palavras, aí pega a Bíblia e abre. João 3,16. Agora vamos orar, né? Ou seja, a pessoa está confiando mesmo nela. Ela não confia que Deus é poderoso para alcançar pessoas através da palavra. Então, essa disciplina é para nos despertar para isso. Quando você abre a Bíblia, você tem que crer. Você tem que crer que ela é poderosa. Ela pode mudar o coração de pessoas, ela pode transformar pessoas. Então, leia o texto como palavra de Deus. Olha, isso aqui é o que Deus quer do seu povo. Amém, queridos? Pastor Dió, como é que está o chat aí? Esfriou, não, né? Não, as pessoas, os irmãos aqui colocando ainda comentários antes, né, acerca da revelação especial, revelação geral. A irmã Josineide falou, Josineide falou acerca disso, citando Romanos 1:20, Ian lá da IEC Ilhéus, se não me engano, acho que é o presbítero Ian, também dando a saudação aqui, falando que é fascinante estudar a palavra. A Thaís falando aqui acerca dos infográficos que tu tá fazendo, né, e querendo aprender, viu? Acho que vai ter que ter uma aula falando acerca disso também. Deixa eu ver aqui mais. Ed Gelson dizendo que deu para entender sim acerca do assunto. Renério falando que grandes pregadores se perderam colocando sua filosofia à frente das escrituras. Elisa cita aqui Provérbios 3:5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu entendimento. Dulce aqui falou, pode acrescentar também a edificação da Bíblia, pastor, que ajuda as pessoas a crescer em fé e relacionamento com Deus. Amém. Amém. Então, são participações valiosas aí que estão registradas e a gente vai sempre estar atento, tá bom, queridos? Muito bem. A gente também sabe que a Bíblia, ela é superior. A natureza dela é ser superior. Então, a gente é o livro mais influente, sem dúvida. É o livro que mais influenciou a história da humanidade. Esse livro, a palavra de Deus, impactou a arte, a música, a cultura, todo o pensamento ocidental, né? Para quem não lembra aí um pouquinho de geografia aí, ó, toda essa região aqui do mundo é conhecida como Ocidente. Toda essa região do mundo aqui foi impactada, leis, uma série de coisas. Não é que no Oriente, aqui nessa região, não é que nada disso aconteceu também, mas principalmente o Ocidente foi totalmente modificado a partir do ensinamento da palavra de Deus. Então, a gente crê que a Bíblia ela é superior. Ela influenciou leis, não é isso? Várias leis, os direitos humanos, gente, muita coisa é oriundo da própria palavra de Deus. Os valores morais, os sistemas sociais. Mas a Bíblia não é só superior, ela é honesta.
Eu amo a Bíblia por causa disso. Ela não mostra só virtudes. Hoje o pregador acha que ser um bom pregador é ele mostrar o quanto ele é virtuoso. Mas você tem que mostrar também o quanto você é humano. Porque a bênção de crer em Deus é justamente isso. Sabe, os homens de Deus, a Bíblia não esconde. Você já parou para pensar nisso? Coloca aí no chat se você já parou assim. Rapaz, Deus fala que ia levantar um homem segundo o coração dele, Davi. Mas Davi fez coisas terríveis. E Deus poderia dizer, ó, meu filho, você que está escrevendo a Bíblia aí, ó, por favor, joga isso aí para debaixo do tapete. Por que Deus não fez isso? Porque a Bíblia é um livro honesto. É para falar que Deus quer salvar pecadores. Pecadores. A graça de Deus se manifestou poderosa, não é isso que Paulo diz a Tito? Ó, a graça de Deus se manifestou poderosa, salvando pecadores. A graça do Evangelho é que Deus salva pecadores. A gente não é fluxo e cheire, não, gente. A bênção de servir a Deus é saber, olha, Ele me salvou, mesmo sabendo quem eu sou. Então, a Bíblia é honesta, ela relata os erros, ela relata a treta, a Bíblia tem treta. Você vai ver Paulo tendo treta com quem mesmo? Com Pedro. Com quem mais que Paulo teve treta, gente? E a Bíblia não joga debaixo do tapete. Né, pastor Jorge? Paulo teve treta com Pedro, Paulo teve treta com João Marcos. Ó, tira esse menino daqui, esse pirralho, frouxo, bota ele para correr, vai embora, João Marcos. Aí depois, lá na frente, Paulo diz, vem, Marcos, né? Venha, meu filho, você vai ser útil. Sabe, irmãos, a Bíblia não esconde. Então, é um livro honesto, não é um livro de fábulas que fica só, sabe, mostrando as virtudes, olha como Paulo era iluminado. Não. Até de Jesus não teve pecado, mas Jesus teve momentos de tristeza. Jesus teve um momento de tristeza. Jesus teve um momento de sede, de fome. Se a Bíblia fosse um livro fantasioso, que o homem que fez lá, ó, o homem, ele ia tirar tudo isso, gente, ó, não, mostra Jesus iluminado. Todo lugar que ele vai é igual no Monte Tabor, né? Lembra quando Jesus se transfigurou? Todo lugar que Jesus fosse, ele estava transfigurando, brilhando, uma auréola aparecia na cabeça dele. Não. Jesus é apresentado como esse cordeiro. Olha que coisa linda. Então, a Bíblia é um livro honesto. Aproxima o texto da realidade humana e espiritual. Ô, gente, nada contra. Se alguém aqui faz isso, eu acho que a gente tem que ser maduro e aprender. Eu já fiz isso. Gente, Diógenes, vou até esconder meu rosto aqui, ó. Eu já imitei Marco Feliciano, gente, na pregação. Até o trejeito que ele dá uma balançada assim no braço, eu já dei umas 2 balançadas assim. Depois eu falei, misericórdia, daqui a pouco o vento passa, eu vou começar a ficar desse jeito, né? Aí... Tá vendo, gente? Fez isso não. Eu fiz e me arrependo amargamente, né? Não porque foi Marco Feliciano, mas, gente, Deus quer usar você. Deus não quer usar uma embalagem que você se rotulou nela, não. Deus quer usar você. Eu conheço um irmão que, quando ele começou a pregar, aí ele mudava, a voz dele mudava radicalmente. Ele fazia um negócio lá que dava um soluço, a gente ficava assustado, meu Deus, esse irmão vai engasgar, ele vai morrer. Ele mudava o jeito dele. Gente, Deus fez você do jeito que você é, com esse olho que você tem, com esse cabelo que você tem, com essa voz que você tem. É você que ele quer usar, ele não quer usar uma embalagem. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê, ó, a Bíblia mostra nossas características, o nosso jeito de ser. Ah, pastor, eu não sei dar uns gritos. Glória a Deus por isso. Já pensou se todo pregador da igreja fosse gritador?
Ninguém aguentava. Então tem que ter aqueles irmãos que é calmo, sereno, tranquilo, para apaziguar de vez em quando. Ó, a irmã Carmen, né, pastor Jorge, lá no seminário. Carmen, ela entrava na sala de aula, gente, com a paz e com as palavras longânimas dela. Ela enchia o coração da sala, assim, sabe? Não precisava de mais de 3 minutos. A sala era inundada com a presença de Deus. Quantas vezes a missionária Carmen dando aula e eu chorando, e Deus falando, e Deus lapiando a gente ali, e ela daquele jeitinho, sem alterar a voz, sem nada. Eu já sou mais assim, espoleta, dou meus gritos também de vez em quando, né? Mas assim, o que eu quero dizer para você é que você não tem que usar a capa de ninguém, seja você, porque a Bíblia revela as limitações do homem, o jeito de ser dos homens, e Deus usou cada um do seu jeito. Irmão Tatinei, querido, pode ativar o microfone? Pode falar. Pastor, falando sobre Davi, Davi também teve suas consequências pelos erros que ele teve. O irmão falando sobre que a Bíblia é honestidade, que a Bíblia é honesta. E como ele pecou, ele teve consequência do pecado dele. Exatamente, exatamente. O que eu quis dizer é que isso poderia ser, sabe? Podia juntar um grupo de irmãos ali e falar assim, gente, vamos deixar isso de fora, não vamos falar que Davi fez isso, não. Isso vai queimar o filme dele, né? Então, assim, teve consequência. A Bíblia mostra a humanidade, ela mostra grandes homens de Deus, como Abraão, mas a Bíblia não nega que Abraão mentiu. Ah, mas foi uma omissão. Não, gente, foi mentira mesmo. Então, assim, o que eu quis colocar é isso, que a Bíblia é honesta, ela mostra, e tem as consequências, sim. Davi teve consequência. Não é que o pecado, então se é assim, eu vou ser eu mesmo, eu vou deixar o meu eu aflorar e não vai ter consequência. Vai ter. Mas a Bíblia não esconde, né? Existe uma harmonia. Eu já falei um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão da harmonia. Mais alguma coisa aí, pastor João? Tem sim o pessoal citando as tretas na Bíblia, Paulo e João Marcos, treta na família de Davi, eu até coloquei o comentário que dava para ir para o caso de família. A irmã Rose Andrade falando aqui de Romanos 15:4, que tudo que está escrito na palavra é para o nosso ensino. Renério falou aqui, gosto da frase de C.S. Lewis, que diz, se o maior pecador que você conhece não é você, você precisa se conhecer melhor, né? Renério cita pastor confessando o pecado, Cíntia, né, a irmã Cíntia, Gustavo falando que o profeta Samuel também errou como pai, as mentiras de Abraão, o temperamento de Pedro. Foi na hora que eu falei que eu imitei Marco Feliciano, ele botou isso aí, que eu confesso. Pastor Trovão. A Bíblia nos ensina que através da fé em Jesus podemos nos tornar filhos de Deus. João 1:12. Mário Lopes citando o Salmo 119, 105. Mauro dizendo que já me falaram que dormir no culto, Deus não fica triste, porque pai ama filho que dorme ouvindo suas palavras. Essa aqui para mim é nova. Horácio falou aqui, citando Mateus 26, né, 53, 54. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar meu pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Nilson dizendo que está gostando muito da aula. Afonso Saturnino, a verdade, a Bíblia é honesta, principalmente o Velho Testamento, que mostra muito a ira de Deus contra aquele povo teimoso que eram os israelitas, e também com o povo que adorava muitos outros deuses. E aí Deus permitia a destruição de todo aquele povo, os amorreus, os heveus e outros também. Perfeito. Gente, se a Bíblia fosse um livro fantasioso, que foi o homem lá que ficou metendo a mão toda hora, Israel, o povo de Israel ia pintar Israel da melhor forma. Olha, Deus escolheu a gente, olha como a gente foi bonitinho a vida toda. Pelo contrário, meu irmão.
A inspiração da palavra de Deus fez com que os autores fossem taxativos. Olha, o povo se rebelava, o povo caía em pecado o tempo todo, Deus levantava um juiz, Deus levantava um sacerdote, Deus levantava um profeta, Deus levantava um rei, e o povo caía de novo. Há uma realidade o tempo todo mostrando o poder de Deus de redimir o seu povo. Quando o povo se voltava para Deus, também Deus se voltava para o povo, restaurava a sorte, fazia algo novo. Então, entender que a honestidade aqui é nesse sentido. Se a Bíblia não fosse um livro divino, ainda que humano também, porque o homem foi inspirado por Deus, mas se não fosse um livro sob a condução humana, sob a condução divina, a gente já tem um monte de fantasia. Entendeu? Depois a gente vai falar um pouco sobre os apócrifos, que são aqueles livros que não foram aceitos como inspirados por Deus. E você vai ver coisas que dizem nesses livros, que Jesus fez um monte de coisa, sabe, um monte de coisa assim mirabolante, não é milagre. Milagre Deus faz. Mas tem umas coisas que são fantasiosas. E aí, Deus, ele se revelou na palavra. Amém, queridos? Pastor, por que é importante saber os nomes da Bíblia? Eu li a apostila e vi que tem vários nomes. Por que é importante? Veja bem, cada nome desse revela, de alguma forma, o propósito da Bíblia. O propósito. Então, como é que a Bíblia é chamada? Ela é chamada de Palavra de Deus. Ela é chamada de Escritura de Deus. Ela é chamada de Sagradas Letras. Ela é chamada de Lei. Ela é chamada de Oráculos de Deus. Ela é chamada de Livro do Senhor. Ela é chamada de Testemunho, de Decreto, de Juízo. O Salmo 119 tem um monte de sinônimos sobre os nomes da Bíblia. Ela é chamada de Juízo, de Preceito. Então, cada nomenclatura dessa aponta para as qualidades da Bíblia. Gente, a Bíblia não é um livro qualquer. Ela é tudo isso e muito mais. Então, quando a gente vai ler a palavra de Deus, a gente tem que confiar que esse livro, Deus, o Senhor vai falar comigo. E se o Senhor falar comigo, consequentemente, o Senhor vai falar com o teu povo. Eu vou conseguir instruir o teu povo em algo. Essa palavra que vai ser dada. Então, toda a nomenclatura que é dirigida à Bíblia sempre aponta para algo sério, para algo que é de Deus, para algo que Deus conduziu. Então, quem prega, quem ensina, tem que confiar nisso. Outra questão, o caráter da Bíblia. O livro mais antigo, o maior best-seller do mundo, é o livro mais vendido disparado o tempo todo ano batendo recordes, né? Produzida no mundo oriental antigo, mais influenciou todo o Ocidente, a gente já falou sobre isso. Perseguida por tiranos, o livro mais traduzido, mais citado, mais publicado. Há quem diga que se, de repente, sumisse todas as Bíblias do mundo, quando nós juntássemos todos os outros livros, nós conseguiríamos resgatar toda a Bíblia. Porque toda a Bíblia já foi citada de alguma forma em tudo quanto é livro. Então, a Bíblia é única. Ela é a palavra impactante de Deus. Amém, queridos? Beleza. E aí a gente só tem aqui 10 minutos, porque o relógio não é crente, né? O relógio não é crente. Meus queridos, eu preciso ter uma conversa rapidinho com vocês aqui, tá? Eu preciso ter uma conversa. Eu vou parar aqui o compartilhamento, porque eu só tenho aqui alguns minutos, e como eu já falei, eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel nos horários, porque eu sei também que cada um aqui tem as suas correrias. Eu quero falar para vocês uma coisa que eu não falei antes,
e que também não vai dar tempo de fazer aqui, eu acho. Não vai dar tempo aqui agora, porque eu não me organizei, tá? Mas, assim, no ano passado, eu tenho o costume de, todo mês, fazer um sorteio, tá? Fazer um sorteio de uma Bíblia de estudo. Não é uma Bíblia top das tops, porque sabemos que tem Bíblia de todo preço. Mas é uma Bíblia boa, é uma Bíblia de estudo boa, tá? Que dá para ler. Não é uma Bíblia que eu recomendo que você fique levando para púlpito, porque ela é muito grandona, né? Então, não é uma Bíblia para ficar levando para púlpito, é uma Bíblia para você deixar em casa e estudar, tá? Então, a gente sempre faz esse sorteio. Aí, o que é que eu vou fazer? Como eu não me organizei para hoje, qual é o critério que eu uso? Aí a gente tem que ter um critério, tá? Qual é o critério que eu uso? A fidelidade. Porque quando a gente assume um compromisso com o curso, tá? A gente também está assumindo um compromisso de fidelidade também. De permanecer no curso, de ir até o fim. Claro, aconteceu uma coisa muito grave, eu vou ter que sair. Mas, né? O pastor deu um espirro, eu não gostei, eu vou sair do curso. Então, a gente tem que ter seriedade com aquilo que a gente faz. Então, tem a questão da fidelidade, da frequência, do compromisso, da mensalidade também. Então, qual é o critério que eu vou usar? Eu quero fazer um sorteio referente à matrícula, tá? Então, na semana que vem, que vai ser dia 2, no dia 2, eu vou fazer um sorteio da primeira Bíblia. Esse primeiro sorteio vai ser referente a... como é que chama? A matrícula. E no dia 9, eu acho que dá para fazer no dia 9, tá? Eu costumo fazer sempre... a data de vencimento do curso é dia 10, tá? Então, eu costumo fazer sempre no período ali, ou bem perto, ou uma semana depois. Aí a gente pode decidir depois, né? Se os irmãos preferirem, deixar para o dia 16. Pastor, mas eu só posso pagar dia 10, então eu vou ficar de fora do sorteio. Então, né, a gente pode negociar e ficar para o dia 16. Mas se eu ver lá, todo mundo já quitou o mês de março e tal, dia 9 está tudo ok, a gente faz o sorteio no dia 9. Então, sempre vai ser assim, perto do dia 10, na aula próximo do dia 10, a gente vai fazer o sorteio de uma Bíblia, tá? Outra coisa que eu quero também ajustar, que eu não ajustei isso no ano passado, e aí depois eu fiquei um pouco constrangido de mudar a regra. Outra coisa, Marcos Vinícius foi o primeiro ganhador, um exemplo. Que os anjos digam amém, né? Ele já está ali dizendo amém, né? Marcos ganhou a primeira Bíblia. Então, irmãos, Marcos não vai mais participar do sorteio da Bíblia. Mas eu vou sortear uma Bíblia e um livro. Ok, aí Marcos pode entrar no sorteio do livro. Mas da Bíblia, uma vez que ele já ganhou, a gente vai dar a chance para outras pessoas ganharem. Pode ser? Eu estou consultando para saber se vocês querem, porque se vocês não quiserem, eu não faço sorteio de nada, né? Enche o chat aí, gente, enche o chat. Outra coisa que eu quero, no dia que tiver o sorteio, eu quero que você celebre com quem ganhou, tá? Esse negócio de ficar no chat, meu Deus, minha vez nunca chega, não sei o quê. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Irmã Cleia, que bênção que a senhora ganhou, parabéns, irmã. Bate palminha e se alegrar com a presença do irmão, tá? Pode ser que algum irmão chegue e diga assim, pastor, eu já tenho aqui um monte de Bíblia de estudo, então eu vou pedir ao senhor, não me coloque não, porque pode ser que, né, outro irmão ganhe. Pode acontecer isso? Pode. Mas aí eu não tenho como adivinhar, né? Mas fulano já tem Bíblia de estudo. Eu não vou ficar aqui tentando pensar nisso. Então, se alguém não quiser participar do sorteio, tem que me procurar no privado, lá no WhatsApp. Pastor, não coloque meu nome não, que graças a Deus eu já tenho. Deixa aí para os irmãos que ainda não têm, né? Para de repente ganhar, tá? Então, a gente vai ter... O pessoal está botando aí, eu quero, né?
Muito bem. Então, a gente vai ter esse sorteio, ok? Aí, Fernanda está dizendo que já tem. Então, mas se quiser participar, não fique inibido. Ah, eu quero participar do sorteio porque pode ser que eu ganhe e dê para minha irmã. Ok. Aí é uma decisão da pessoa que ganhou. Ela pode dar para um amigo, para uma pessoa que não tem, tá? Então, não fique constrangido de modo algum. Mas aí o primeiro sorteio vai ser na próxima semana. E o segundo sorteio, a gente vai decidir depois, se a gente faz no dia 9 ou no dia 16. Tá bom, queridos? Beleza? Outra coisa que eu queria fazer aqui agora. Eu falei com o pastor Diógenes que eu ia fazer no meio da aula, mas depois eu vi que a aula estava fluindo tão boa aqui, eu falei, não, vamos levar até o fim. Nós temos aqui, amados, 5 minutinhos ainda, e eu preciso fazer um teste com vocês. Essa plataforma aqui, o Google Meet, permite que a gente divida a sala em pequenos grupos, tá bom? Em pequenos grupos. Então, eu quero fazer um teste agora. Como é que vai funcionar esse teste? Eu vou dividir a sala toda em pequenos grupos, tá? Em pequenos grupos. E aí eu vou pedir que vocês não saiam da aula, tá? Já vi que muita gente, umas 20 pessoas já saíram, mas eu vou pedir que vocês não saiam, e aí a gente vai encerrar esses últimos minutinhos nesses pequenos grupos. Vocês já vão se conhecer pelo nome, se quiser ativar a câmera na hora. Vocês vão se falar rapidamente, e um dos irmãos vai fazer uma oração encerrando. Por que eu quero fazer isso? Porque a gente tem que testar esse recurso aqui, todo mundo tem que aprender a usar esse recurso, porque em alguns momentos a gente vai usar esse recurso durante a aula. Todo mundo entendeu o que eu falei aqui? Então, como é que funciona isso aqui? Vamos lá, vocês têm que ficar atentos. Cadê? Aqui. É aqui, né? Parar de fazer anotações. Pronto. Vocês têm que ficar atentos, porque vocês vão ter que vocês vão ter que aceitar. Vai aparecer na tela de vocês, assim, um convite, e você tem que entrar. Aí, o que é que vai acontecer? Você vai entrar em outra sala parecida com essa. E aí, você fica esperando os demais entrarem. Tá bom? Aí, o que é que vocês vão fazer quando entrar nessa sala? Vocês vão rapidamente falar o pedido de oração rapidinho, e um dos irmãos ora. Só isso. E aí depois, todo mundo vai em paz e não peca mais, já está em casa mesmo, aí você vai fazer as suas outras coisas que você tem de fazer. A Fernanda está se acabando de rir ali, né? Então, todo mundo entendeu? Pronto. Então, vamos lá. Dividir as salas temáticas. Deixa eu ver aqui, configurar as salas. Como é que faz aqui? 18 salas. Vai ficar mais ou menos 4 pessoas por sala, tá? Mais ou menos. É para ser pequeno mesmo, justamente para não perder tempo. Aí, pronto. Quando terminar, pastor, a oração, eu faço o quê? Você desliga e vai embora, em nome de Jesus. Você desliga e vai embora, tá bom? Pronto. Então, Deus abençoe. Eu vou abrir as salas agora e vai chegar a notificação aí para vocês. Vê se chega aí para vocês aí. Ó, o povo já começou a sair. Você aceita aí. Se ficar alguém aqui porque não conseguiu, vai orar comigo, tá? Pronto, vai aceitando. Você vai clicar em participar, tá? E eu vou ficar aqui, porque pode ser que alguém não consiga, aí vai ficar comigo aqui orando. Se todo mundo aceitar, eu entro em alguma sala. Tá? Pronto. Eu não sei se o meu está fechado quando eu vou participar. Sério? Então, fica aqui, Dani.
Eu acho que ela saiu já. Ô, Dani, qualquer coisa você fica aqui com a gente, tá? Eu não sei por que aconteceu isso, não. Pediu ajuda, pedido... Pronto. Ó, a maioria já conseguiu. Então, os demais que não conseguiram, que está aqui comigo, se vocês quiserem abrir rapidinho aí, compartilhar o pedido de oração. O pessoal está voltando para aqui. Eu não sei se aconteceu alguma coisa. A maioria está voltando. Tem sala que só tem 2 pessoas. Pronto. Alguém aqui quer compartilhar o pedido de oração? Se quiser, coloca aí no chat. Tá? Pronto. Ninguém se pronunciou, então eu vou orar nesse momento, pedindo a Deus pelas pessoas que estão aqui, pela vida de Marco, que está na UTI, amém. Vamos orar por isso. Eu vou pedir que vocês orem também por uma irmã que também está na UTI, entubada, a irmã Isabela. É uma jovem que tem 2 filhos pequenos, tá? Isso, vamos orar em nome de Jesus. Tá bom, queridos? E depois da oração aqui, eu encerro em nome de Jesus. A irmã Maria, ore pelo meu ministério, amém. Em nome de Jesus. Pronto. Pai, nós te agradecemos por esta aula dessa noite, te louvamos. Eu oro agora, Senhor, pela vida da irmã Maria, pela vida de Rosângela, a irmã Angelita, a Dejanete, a irmã Luzia, Luane, a Dani, o Afonso, a irmã Maria também. Eu oro pela vida da Isabela, pela vida da irmã Bianca, que está aqui também, Senhor. Eu oro pela vida de Marco, que está nessa UTI. Senhor, esses pedidos de oração que foram apresentados aqui, eu coloco nas mãos do Senhor. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos dê uma semana de vitória, uma semana abençoada, que este curso, que as aulas, que a gente possa não só, Pai, participar das aulas, mas que a gente possa interagir uns com os outros, se conhecer, conhecer pessoas que caminham, trilham o mesmo caminho que a gente tem trilhado, Senhor. Ó Deus, sejamos fortalecidos com a Tua presença, que o Senhor possa nos abençoar, nos fortalecer, nos edificar, Pai. Oramos a Ti, Senhor, pelo poder do nome e para a glória de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? As demais salas, deixa eu ver como é que está aqui. Sumiu aqui para mim. Então, provavelmente é porque eles já encerraram. Foi mais rápido do que a gente. Deixa eu ver se aí. Amém, Dani. Então, queridos, Deus abençoe, né? Já oramos, já apresentamos ao Senhor. Vou parar aqui a gravação.